Bem-vindos, está no ar mais uma edição do nosso e vosso programa Voz da Mulher, o programa da televisão São Tomense que dá voz às mulheres e à sociedade. Nesta edição estamos com foco virado para os homens. Estamos no mês de novembro, Novembro Azul, um mês de consciencialização sobre o cancro da próstata, um cancro que tem afetado em particular os homens. Então, para falarmos melhor sobre esse assunto e sabermos o que é o cancro da próstata, são os meus convidados. A doutora Elizabeth Barros, que já é o rosto aqui do programa Voz da Mulher, está conosco mais uma vez. Bem-vinda ao programa Voz da Mulher. Obrigada. Elizabeth Barros, que é a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra as Doenças Não Transmissíveis e o ponto focal para o cancro aqui em São Tomé e Príncipe. Também é meu convidado, o Dr. Michel Bastian, que é médico urologista do Hospital Central Dr. Aires de Menezes. Dr. Michel, seja bem-vindo ao nosso programa Voz da Mulher. Obrigado. Estando nesse mês de consciencialização, de sensibilização, a nível do país, fez alguma atividade para celebrar esse mês Novembro Azul, dedicado ao cancro da próstata? Bem, atividade relativamente concreta para o mês de novembro, o Ministério não realizou nada, mas tem vindo ao longo do ano, todos os meses, feito consultas periódicas ao nível nacional, pelos distritos, uma equipa do Hospital Dr. Aires de Menezes, composta por um médico urologista e um enfermeiro, uma enfermeira, que se deslocam periodicamente aos todos os distritos e fazendo consultas de urologia, onde também são feitos rastreios a nível da próstata. Há uma estatística do rastreio que é feito a nível nacional? Sim, há uma estatística do rastreio, embora eu aqui não tenha um número para falar de concreto, mas sim, existe uma estatística. E qual é o diagnóstico que fazem? Tem sido crescente os casos de próstata no país, ou esse tipo de doença está estável e não tem se registrado números novos? Não, temos mesmo que chamar a atenção que o número de doentes com próstata, com cancros de próstata ou a hiperplasia da próstata, o aumento da próstata tem vindo a aumentar de uma maneira considerável no país. Dr. Michel Bastian é estrangeiro, não é São Tomé, pois não? Não, é cubano. É cubano. Está cá no país há quanto tempo? É só um ano. Há um ano. Um ano. É especialista na área de urologia e tem atendido os pacientes no Hospital Central Dr. Aires de Menezes. Sim, eu sou especialista em urologia já há 8 anos e também tenho um master em oncologia também, do aparelho geniturinário, ok? E também, pronto, a princípio da minha carreira em Cuba tive que fazer também medicina familiar, então também sou especialista em medicina familiar. Está cá há um ano, como é que se instalou, como é que está a ver o país? Não, tudo bem, a princípio um pouco difícil, porque a mudança foi brusca. Eu fiquei casado com uma saudomense, então cheguei aqui e comecei a conhecer todo o país e como é que funciona o sistema de saúde e pronto. Pouco a pouco, está adaptando-me. Está se adaptando, mas gostou do país? Sim, eu gosto das pessoas do país. É um país humilde, simples, sencillo. E pronto, a gente precisa de educação para a saúde e pouco a pouco. Estamos todos de laço azul, que simboliza o mês de Novembro Azul, né? Mês dedicado à consciencialização para o cancro da próstata, essa doença que tem afetado em particular os homens. Falamos do cancro da próstata. Dr. Michel, o que é próstata, né? Porque há quem nem sabe o que é próstata. Então, o que é a próstata? Bom, a próstata é um órgão, uma glândula que temos só os homens. Que fica anatomicamente embaixo da bexiga e por detrás do osso pubis e frente ao recto.
Anatomicamente, essa é a ubicação da glândula. A glândula tem duas funções. Tem uma função é endocrina e tem uma função que é exocrina. E a endocrina, que função é? Ok, a função endocrina consiste em que nós temos a hormona masculina, é a testosterona, e na próstata especificamente se produce el metabolismo final de la testosterona. Es decir, la próstata tiene una enzima, tiene una proteína que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, la hidroliza, y ese metabolito final es responsablemente el que produce muchas doenças de la próstata mesma. Okay? La función exocrina forma parte de la secreción del líquido seminal, es decir, tiene que ver con la esperma del hombre, que tiene muchas sustancias, entre ellas 5. El 5 es una sustancia que protege a los hombres contra las infecciones urinarias y es producida por la próstata en sí. Quer dizer que a próstata do homem tem várias enzimas que também protegem o próprio homem, que ajudam na construção do esperma e outras substâncias que ajudam a própria saúde do homem. Exatamente. Então, o porquê? Como é que surge o cancro da próstata, né? Ou o que é cancro da próstata? Ok, el cancro es prudente decir que el cancro de próstata, como dice la doctora, en los últimos años ha ido en aumento, a crecer. También tiene que ver con los medios diagnósticos que antes no existían y ahora tenemos medios diagnósticos para detectar el cancro de próstata. Generalmente es una doença que aparece en el hombre en la 6ª década de la vida, generalmente, aunque es... Sexta década, quer dizer, nos 60 anos. Es decir, 60, 70 años es el promedio de que aparece. Los últimos años aparecen casos ya en hombres más jóvenes, de 50 años. Por eso es importante que los hombres a partir de los 50 años comiencen a ir a procurar por un urologista y es decir, procurar la consulta y hacer una revisión de la próstata en sí. Entonces, el cancro de próstata, la citopatología que tiene factores de riesgo, El principal factor de riesgo que tienen es la herencia. Es decir, hombres que irmão, pai ou avô tiveram... Quer dizer, hereditário, não é? Hereditário, sim, exatamente. Hereditário. Avô, pai ou algum irmão maior que tiveram cancro de próstata tem 80% de também... desenvolver a doença. Exatamente. É assim que é o fator de risco principal. Existem outros fatores de risco. Por exemplo, a idade. Eu falei da idade. A idade. 60, 70 anos. A raça. Sim, e falou aqui de raça porque eu pude ver que a raça negra é a mais predominante. Exatamente. Na incidência do cancro da próstata. Tem mais predisposição a ter o cancro de próstata. Aunque também existem lugares do mundo que têm mais predisposição. Por exemplo, América, Centroamérica, América del Norte tem mais predisposição a ter o cancro de próstata. Mas a raça negra é um fator de risco importante também. Elizabeth Barros, raça negra. Por que a raça negra? Porque a raça negra e, bem, como é que se forma o cancro
da próstata? Bem, a raça negra nós vamos dizer que é uma etiologia, como estava dizendo o doutor, né? É uma predisposição da raça. Agora, como é que forma a etiologia do cancro da próstata? Como quase todos os cancros, o cancro é o crescimento anormal das células do organismo. Então, normalmente, para que se forme o organismo, as células vão se renovando. As células velhas são substituídas por células novas. Esse seria o normal crescimento de célula de qualquer parte do órgão. No cancro, acontece o contrário. As células envelhecem, mas não são renovadas. Ou seja, elas não são substituídas pelas células novas e vai havendo um acréscimo, um aumento crescente das células. Como elas são velhas e não morrem, então há um crescimento anormal dessa célula num determinado órgão. Nesse caso, nós estamos a falar do próstata. Então, esse crescimento anormal, com os fatores de risco que o doutor já citou antes, faz com que surja esse determinado cancro. O doutor Michel falou sobre um dos fatores, a idade, a raça e a hereditariedade. Mas são esses 3 fatores ou há mais algum? Esses são os fatores predominantes. E depois também tem a ver também com o estilo de vida. O estilo de vida também ajuda muito na prevenção do surgimento do cancro, não? Então, normalmente nós dizemos assim, para a prevenção, os homens devem fazer consumo de bastante frutas e legumes, consumo de frutos vermelhos, como nós dizemos assim, a melancia, o tomate, prática do exercício físico. Ou seja, são esses fatores que ajudam a diminuir para o surgimento desse cancro. Embora nós não possamos esquecer esses fatores etiológicos que falamos antes, como foi citado pelo doutor, né? Sim, 28% da população mundial anualmente não, né? 28% da população mundial perece, população mundial masculina, perece com essa doença. E segundo as estatísticas, aproximadamente 50 homens morrem por dia com cancro da próstata. Isso é um fator muito grave no que toca à saúde pública dos nossos homens. Doutor Michel Bastien, o cancro da próstata, há tratamento ou é uma sentença de morte? Tem tratamento e tem diferentes fases ou etapas de tratamento, em dependência ou depende do momento que você apanhe ou encontre o cancro. Mas, pronto, você está falando de tratamento, mas não hemos falado de los sintomas mais frequentes que podem padecer estes homens, porque senão ninguém vai procurar por el médico e se calhar pensam que tudo está bem. Ok, del tratamento podemos falar. El tratamento del cancro de próstata actual es un tratamiento muy caro. Se usa la cirugía, en principio, depende de la etapa. Existe cirugía abierta o existe cirugía robótica del cancro de próstata, que es lo último. Y también se usa la radioterapia o la quimioterapia y la hormonoterapia, que es el tratamiento que más frecuentemente se está usando. Todos esos tratamientos son tratamientos muy caros, tratamientos de primer mundo. Y bueno, ya falei de la cirugía robótica. La cirugía robótica es por un equipo que es un robot que se llama Da Vinci, que todos los urologistas no están entrenados para hacer. ¿Okay? Mas existe la cirugía abierta, que es una cirugía muy difícil, es una cirugía muy cruenta, el doente puede morir, y generalmente esa cirugía fica solo para el cancro que es local, por tanto existen etapas de tratamiento, es decir, el cancro que está localizado. Eles também podem estar está el cancro localmente avanzado, está el cancro de próstata diseminado o metastásico, y está el cancro de próstata resistente a la castração. Esses são términos... Quer dizer que mesmo com a castração, o cancro não desaparece? Persiste.
Es decir, el cancro que es resistente a la castración es que el doente que tenga un cancro de próstata localmente avanzado o diseminado, que colocando una terapia o un bloqueo hormonal androgénico total, continúa a progresar, es decir, el progreso de la doença. Y para eso existen exámenes de laboratorio como la medición de la testosterona y el PSA, que periódicamente se tiene que ir hacer ese control, midiendo, controlando, para poder saber si el cancro ficou estático ou está a progressar. Vamos já falar sobre os sintomas, mas os tratamentos que o Dr. Michel aqui abordou são extremamente caros e o nosso país tem essas condições preparadas para dar resposta a esses doentes de câncer de próstata? Sim. Nós temos a missão do urologia, através da cooperação portuguesa, nós temos missões periódicas que normalmente, trimestralmente no país vêm. Então vêm estes médicos especialistas com os equipamentos, mais a equipa nacional, e tentam então cuidar da maioria desses pacientes. E por falar nisso, neste momento encontra-se no país a missão médica de urologia da cooperação portuguesa, precisamente para atender estes pacientes que durante o tempo das consultas, né, ao nível distrital, foram selecionados pelos médicos nacionais. E essa equipa vem com os seus próprios equipamentos? Essas equipas vêm com seus próprios medicamentos, embora também... Não, medicamentos e equipamentos. Sim, medicamentos e equipamentos, e vêm já para tratar destes doentes que foram previamente selecionados. Mas no nosso Hospital Central Dr. Aires de Menezes temos uma unidade preparada com todas as condições necessárias para dar resposta? Porque a equipa é trimestral. Sim, sim. Tem? Sim. Temos o espaço e as salas de cirurgia, temos um serviço de urologia que dá resposta a esses pacientes. Dr. Michel, bem, é alguém que está a conhecer agora a realidade de São Tomé, está cá, é médico urologista, está diretamente nessa área da urologia. Como é que tem visto o tratamento que é feito aos doentes da próstata? Ok, é válido dizer que é muito difícil poder tratar essa doença aqui em Santo Tomé. Porque eu falei de que o doente precisa de uma unidade de quimioterapia e radioterapia. Si em Santo Tomé não temos isso. E, efectivamente, como disse a doutora, a equipa portuguesa só vem a paliar alguns problemas destes. Mas não é possível dar solução a todos estes problemas. Por quê? Porque você faz uma cirurgia só para melhorar a qualidade de vida, mas não complementa o tratamento, então é muito difícil. Aqui, a equipa de urologistas que trabalhamos diariamente no país, o único tratamento que podemos dar a estos doentes é castração cirúrgica. A castração cirúrgica praticamente não se usa no mundo. A castração está castração cirúrgica e castração química. A castração química acontece com os tratamentos hormonais. ¿Ok? Aqui de vez es decir, en algunas ocasiones tenemos bicalutamida, que es un antiandrógeno que colocamos a estos doentes, mas la bicalutamida siempre no hay, porque es un medicamento que es caro, y existen otros medicamentos que es para completar ese tratamiento que no tenemos, que es caro también. Por ejemplo, el Soladex. El Soladex es un medicamento que en el mercado internacional, un tratamiento, una dosis, cuesta
900 euros ou 900 O dólares. tratamento acaba sendo muito dispendioso. E em um ano mínimo você tem que colocar em 3 meses, cada 3 meses, tem que colocar uma injeção de este medicamento. Pronto. Então são 4 vezes ao ano. Quando você multiplica, é caro. A gente que não tem recursos econômicos, é bem difícil. Por isso que diz que a prevenção é a melhor forma. E tem havido casos de evacuação de doentes com próstata para fora do país? Sim, como disse o Dr. Michel mesmo, o país não tem propriamente um serviço de oncologia. Então, esses pacientes... Para todos os tipos de cancro, cancro da mama, cancro do colo do útero, nós não temos. O serviço de oncologia iria albergar todos esses serviços. Então, no país nós não temos o serviço de oncologia, então, nesses casos, quando se encontra um paciente com o cancro, depois de ser visto pelos urologistas, que para dar seguimento ao tratamento, este paciente recebe uma junta médica e é evacuado para Portugal. É coordenador do programa das doenças não transmissíveis e também ponto focal de luta contra o cancro em São Tomé e Príncipe. Há algum projeto, alguma iniciativa em Forja em curso do governo para se instalar uma unidade de oncologia no nosso Hospital Central Aires de Menezes? Sim, precisamente neste momento nós temos um registro, começamos, ou seja, como o país é pobre, nós estamos a começar da base. Nós criamos um registro oncológico. Neste registro oncológico nós vamos vendo a evolução da situação do cancro em São Tomé e Príncipe. Nós temos, embora o país não tenha um serviço de anatomia patológica, nós temos cooperação com um laboratório português, onde as amostras são enviadas para aquele laboratório e depois recebemos o resultado deste laboratório, das diversas biópsias que são enviadas, então os pacientes recebem o seu tratamento lá fora, né? Vamos fazendo assim, enquanto está-se a tentar criar no país as medidas para o tratamento. Enquanto não conseguimos, esses pacientes são evacuados. Estão evacuados. Doutor Michel, estamos aqui a falar do cancro da próstata. Eu sei que muitos homens estão em casa querendo saber quais são os sintomas da doença, né? Para também ser um sinal de alerta, embora eu pude ler que é uma doença bastante silenciosa e que os sintomas só aparecem na fase mais avançada e agravada da doença. Não, lo que acontece con el cancro de próstata es que es muy parecido o similar a la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es otra doença de la próstata también que aparece en los hombres después de los 50 años y los síntomas son muy similares, son los mismos. Entonces, tienen síntomas irritativos y tienen síntomas obstructivos. Los síntomas irritativos, los más frecuentes es cuando el hombre acorda muchas veces a urinar en la noche. Sim, eso se llama faz xixi muitas vezes durante a noite. Nicturia. Eso se llama nicturia. Y el hombre acorda muchas veces a urinar en la noche. Es un síntoma muy chato, porque prácticamente la persona no descansa y va a la casa de baño muchas veces. Ok, otro síntoma irritativo es que arde al urinar. Tiene ardor al urinar. Puede sentir ardor al urinar. Otro síntoma es urgencia miccional. La urgencia miccional es el hombre que no puede aguantar el deseo de hacer chichi y tiene que ir rápidamente a la casa de baño. Y muchas veces él acaba por orinar en su calza, en su ropa. Eso es un síntoma. Isso chama-se tem um nome. Urgência miccional. É urgência, né? Sim. Ou necessidade imperiosa, ou necessidade imperiosa de urinar. Tu não consegues aguentar o xixi. Não consigue aguantar e muitas vezes se urina. Esses são os sintomas mais frequentes e irritativos que o homem tem, mas tem sintomas obstructivos, produto ao mesmo crescimento da glândula. Porque é válido dizer que a uretra pasa a través de la próstata. Por tanto, cuando la glándula está a crecer y cuando
o muda, disculpen, cuando muda su consistencia, comprime la uretra. Por tanto, los síntomas obstructivos son muy frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? Pronto. El jato de urina generalmente fica fraco, intermitente y atrasado. Sim, a urina sai aos poucos. La orina sai muito fraca, para, continua, es decir, que es intermitente y demora en comenzar la micção. Demora. El doente tem deseo de hacer xixi Mas depois tem e essa vai à casa de dificuldade. banho e fica aí muito tempo. E a urina com sangue também é um dos estados. Então, sí, ese es uno de los síntomas, el chato de la orina, el esfuerzo al hacer chichi, es decir, que el hombre tiene que puchar para que salga el chichi. También otro síntoma es que no esvacía completamente la vejiga, es decir, va a la casa de baño, hace chichi, volta a hacer la actividad que estaba a hacer y en 10 minutos Vai o de menos novo. volta de nuevo, es decir, Tem que a sensação que tem que urinar. tem que fazer xixi novamente. Então, isso é esvaziamento incompleto, porque vai ficando urina dentro da bexiga. Faz xixi só um bocado e depois volta de novo. Então, outros sintomas que pode ter, pronto, hematúria, que é o que você estava a falar, e também retenção de urina. A retenção de urina pode ser aguda ou pode ser crônica. Y la retención de orina es que la persona no puede hacer chichi y fica con un globo vesical de vejiga. Pronto, esos son los sintomas que só aparecem já mesmo na fase avançada. no generalmente, no. Pode ser. No, ya cuando la próstata comienza a mudar y a crecer y el hombre tiene un 45, 48, 50 años, ya comienzan a aparecer estos sintomas. Es decir, acorda muitas veces, tem ardor. São alguns fatores de risco que devem já despertar. Sim, alguns sintomas. Los factores de risco. Los Sí, factores de já riesgo, en este caso que que yo estaba a falar, son no modificables. ¿Por qué? Porque la doctora falou muito bom, el ejercicio físico, la dieta, mas en el cancro de próstata específicamente no hay factores de riesgo que estén probados, que sean concretos. Estão provados. Então, praticamente, como você pode prevenir? Não tem como prevenir. Ah, ok. Porque son factores de riesgo. Los factores de riesgo son de dos formas. Unos que son modificables y no modificables. En este caso, você não pode modificar la idade. Você não pode modificar la raza. Você não pode modificar la herencia. Então, são questões que não existe como você prevenir o cancro de próstata. Então, o diagnóstico precoce é a melhor forma o diagnóstico precoce de é tratamento a melhor forma do cancro da próstata. Exatamente. É verdade. Eu sei que os homens, que as mulheres, que a sociedade está a ficar informada, porque o objetivo é esse, né? Trouxemos cá essas duas figuras, a doutora Elizabeth Barros e o doutor Michel Bastien, para falarmos sobre o cancro da próstata, e na segunda parte do nosso programa vamos voltar a falar sobre outros assuntos que tocam em particular os nossos homens. Vamos agora para o espaço de reportagem e voltamos já a seguir. Aguenta firme! Champions League, Liga dos Campeões. Isto é Champions League, Liga dos Campeões. Para namorar, tem que ser campeão. Pra você casar, tem que ser campeão. Para
O cancro da próstata é atualmente um dos principais cancros que afetam os homens, sendo o de maior incidência e o segundo em mortalidade. Em São Tomé e Príncipe, tem-se notado um ligeiro aumento do cancro da próstata. Na nossa reportagem, verificamos que os são-tomenses pouco sabem sobre a doença. Pelo conhecimento que eu vi, tem a ver com homem, né? Pode ter a ver com homem. É um cancro que afeta os homens. Sim, sim. Já ouvi até a campanha de sensibilização sobre a próstata e que até inclusive os homens que têm a partir de 30 anos, para fazer consulta, para acompanhar a consulta, para ver como é que para evitar essa doença. Sim, porque é uma doença silenciosa e, bem, não se sabe quando é que ela aparece, então é sempre bom fazer o rastreio. Alguma vez já foste fazer o rastreio? Ainda. Pensei nisso, mas ainda não fiz. Mas eu creio que tem que fazer porque é bem para a saúde, não só mim, também aconselho aos outros também fazer a mesma coisa. O mesmo pensamento de fazer também aquela consulta para evitar o pior. Sim, muitas pessoas pensam que o cancro é só para o cancro da próstata é só para as pessoas mais velhas. Não, ela pode aparecer em qualquer idade. Sim, sim, sim. Conhecimento a partir de qualquer idade, sim. É por isso que esse conhecimento de 35 anos, que isso os homens que têm essa idade têm que ir para consulta para acompanhar essa consulta para não evitar o pior, para não seja tarde demais. Lá para a idade de 60, 70 já é tarde e já fica uma doença crônica e não tem como fazer nada. Sim, sim, isso acaba por morrer. Eu já ouvi falar um bocado, mas eu acredito que há necessidade de fazer alguma sensibilização para que as pessoas, a juventude, possa ter mais noção do que é isso. Eu vi realmente que é uma doença que afeta os homens e também causa problemas ao nível do órgão genital do homem, não sei, também a secreção com sangue. Eu ouvi falar mais ou menos sobre isso, mas não tenho noção. O que estás a falar agora é um dos sintomas, é um dos estados já avançados da doença, porque ela é silenciosa, os sintomas não aparecem sério quando já está nessa fase de aparecimento do sangue na urina ou no esperma, o cancro já está mesmo bem avançado. Mas eu acredito que há necessidade de fazer sensibilização. Eu acredito que há ONGs destacadas diretamente para esses casos. Por exemplo, cancro da próstata, como também cancro da mama, não é? Da mama, com relação ao rastreio da mama, essas cenas como tem feito. Mas e você, alguma vez já fez o rastreio do cancro da próstata? Por acaso ainda não. Vai esperar o quê? Se calhar, como a gente não tem tido problema nenhum pela saúde, é um pouco isso. É sempre bom prevenir e não esperar que apareçam os sintomas. Isso é uma realidade. Já ouvia falar, mas não tenho a certeza o que é, tá vendo? Porque eu não sei mesmo o que significa. É uma doença que afeta particularmente os homens a partir dos 35 anos de idade. Sim, já ouvia dizer nisso, sim. Mas eu não sei, não faço ideia o que isso é, quais são as consequências, o que origina isso, eu não sei não. Já ouvi que é uma doença, não é? Que é uma doença basicamente dos homens, né? E que a maior cura é a prevenção. Então eu aconselho, né, os homens, né, a fazerem diagnóstico, não é? A procurarem saber mais do que é a próstata, porque em São Tomé muitas pessoas sabem muito pouco sobre essa doença e é basicamente isso. Infelizmente há homens que pensam, homens jovens, que a próstata é uma doença só dos velhos. O que é que tem a dizer em relação a isso? Não. Eu acho, né, porque eu não sou perita na matéria, acho que não é só dos velhos, né? Há muitos jovens também que sofrem isso. O que eu aconselho é a prevenção e procurarem especialista e tratarem, não é? Claro. Já ouvi falar. O que é que ouviu? Eu ouvi dizer que é uma doença infecciosa, mas eu não sei se já há tratamento ou não, mas eu espero que possa haver tratamento para isso. Cancro é uma doença que ataca particularmente os homens a partir de 45 anos de idade. Pois, já ouvi falar que é isso mesmo. Por essa razão, acho que nós devemos tomar muito cuidado. Seguir ao médico
que podemos ver que é o médico pode dizer. É, precaver a saúde, não é? Pois é. Mas alguma vez já fez o rastreio do cancro da próstata? Não, nunca fiz. Por que é que não fez? Até agora não senti nenhum sintoma, mas eu gostaria que eu vou aproximar algum médico para tentar ver o que eu posso fazer. Mas esse é que é o problema, porque a doença, por ser silenciosa, ela não apresenta sintomas, só quando aparece já está muito avançado. Pois é. Eu diria que o que eu posso fazer mais é aproximar um médico e fazer uma consulta disto. Para ver, para saber como é que está a saúde. Pois é. É um cancro que normalmente os masculinos, os homens é que apanham, fica mais afetado sobre a doença. Só isso. Mas já conheceu alguém que tenha adoecido o cancro da próstata? Assim, de perto não. Yeah. Eu estava a falar com um grupo de jovens que estavam a dizer-me que cancro da próstata é doença de velho. Isso é verdade? Não. Isso todo mundo pode ter. Isso não varia. Da qualquer idade pode ter cancro de próstata. Em qualquer idade isso acontece. A partir dos 35 anos para cima já pode ter. Sim. Diz que é adulto. Alguém estava a dizer-me, quando eu comecei a sentir os sintomas, já é tarde. Sim, acho, né? Porque eu não conheço o pormenor da doença, mas você quer seja tarde, né? Mas já fez alguma vez o rastreio? Já uma vez, há coisa de uns 3 ou 4 anos, passou aqui uma consulta e eu também participei. Já é muito bom. Já. Quer dizer que alguém está preocupado com a sua saúde? Sim, com certeza. Não posso crer que te perdi. Mamãe, isso dói tanto. O que será de mim sem você? Baby, acredita, vou sofrer. Já não sei o que fazer pra te ter de volta, amor. A impotência sexual é também um outro problema de saúde que tem afetado alguns homens muito precocemente. Este caso de impotência sexual, isso depende de vários fatores. Por exemplo, o homem que tem tendência a fazer o ato sexual exageradamente, porque o ato sexual não é só fazer, tem momentos certos, tem quantidade de vezes tem que fazer. Há um homem que tem não sei quantas mulheres por um dia, usa 2, 3, 4, 5 mulheres por dia, e isso tem causado também, um fator também causa problema. Outro fator também tem a ver com o consumo de álcool, coisas frescas, álcool, cerveja fresca, tem a ver com falta de também exercício também um fator também que causa. Sim, vários fatores que contribuem com que essa potência diminui. Mas só que, comparando com antigamente, os nossos avós, eles tinham como dizer, o chá, algumas coisas, banho, algumas coisas que ajudavam o homem. Mas só que eu estou admirado, o que me admira é a idade. Os homens jovens já de 17, 18, 19 anos já está com esse problema. E isso é um caso preocupante. Porque a pessoa adulta já de 40, 50, mas às vezes tem uma capacidade melhor do que um jovem de 18 anos. Mas esse é um caso preocupante, mas não só pelo facto de gerir o consumo de álcool e também em termos de droga também, esse é outro fator também. Como eu também tenho também, o uso, quantidade de sexo o homem faz também complica também causa também esse problema. Nesse aspecto eu não entendo. Mas eu acredito que deve ser, se calhar, muita bebida gelada, também falta de exercício. Também tem uns também que têm estado a usar com relação a Viagra, sendo jovem, mesmo assim usam a Viagra para tentar, se calhar, arrebentar com as mulheres. Eu acho que, se calhar, alguns métodos que, de certa forma, têm estado a acumular e criando outros problemas. Mas, se calhar, partilhar pelo exercício,
poder realmente estressar um bocado das coisas, do dia a dia, se mergulhar no exercício, eu acho que é uma das melhores oportunidades e formas de se sentir mais relaxado e, se possivelmente, mesmo quem tem problema de tesão, venha ter um pouco mais de sensibilidade sexual, mesmo jovem, tá vendo? Porque muitas vezes quando se atinge alguma idade, pode vir a ter problemas, mas jovens, realmente, partilhando o exercício e alguns também gostam de usar Viagra, deixar de usar Viagra e se calhar também parar de usar bebidas quentes, se calhar também usar essa limpeza, como se diz, limpeza da barriga, né? Usar o pulgante, também pode vir a lhes ajudar sexualmente quando eles têm alguns pequenos sintomas como estes. Eu diria que o mundo evoluiu muito, do meu ponto de vista. E do jeito que nós homens encontramos sempre as senhoras passar com saias curtas, coisas na rua. E pronto, constantemente a ver isso faz parte que também perde essa vontade de sexo, podemos dizer. Então acha que pelo fato de algumas mulheres estarem muito expostas, muito abertas, tem feito com que os homens tenham perdido o desejo sexual? Acho que sim. Do meu ponto de vista, acho que sim, porque antigamente isso não acontecia. Antigamente as mulheres sempre andavam com o seio bem tapado, o corpo bem mais protegido. É assim que os homens toda vez veem só a face das mulheres, automaticamente já sentem outro tipo de ação. Mas hoje em dia, momento a momento, só também mulher nesses contos. Momento a momento, e pronto, tudo isso contribui para a impotência do homem. Há alguns fatores também, há quem diga talvez sereno, álcool, má alimentação, o que acha? Acho que sim, que tudo isso também contribui, porque quanto mais saúde, tudo um pouco também funciona melhor na nossa saúde. E também a alimentação também faz parte. Eu não sei, não conheço a origem da doença, mas sei que isso existe, até jovens até de 20 e tal anos. Sim, sim. Mas será que é por causa de alguns fatores ambientais, a alimentação? Pode ser alimentação, como pode ser muito excesso de álcool, pode ser isso. Há quem defenda que seja sexo exagerado. Pode ser. Cada organismo funciona da maneira que a pessoa trata a sua vida também, tá vendo? A pessoa também deixa a vida muito abandonada, que essas cenas assim, tem que cuidar de vida. E acha que há alguns fatores também que, bem, disseste aqui que as pessoas que não cuidam do seu corpo, mas há mais algumas coisas que você acha também que influenciam, que têm influenciado os homens e têm levado à perda da potência sexual? Também, o álcool é fator que tira o homem de ser meio nessa situação. E muitas parceiras? Muitas parceiras também. Já faz meses que todos no bairro falam dela, porque casou e logo na hora separou. Dizem que ela piscou-se no olho com outro tipo mesmo aí, e que depois saíram juntos em segredo. Para os homens foram deixados alguns conselhos. O apelo que eu deixo, principalmente a jovem, é que não use muito álcool, excessivo de droga, e também achando que quantidade às vezes de sexo, acha que é fazer sexo. Sexo não é assim. Sexo diminui a potência do homem. Não se acha que porque eu dormi quantas mulheres não se podia, não sei o que podia, mas isso é prejudicar nós mesmos. Mas vale a pena nós guardarmos nossa saúde para quando tivermos mais idade, do que desde jovem e temos idade já acabada. Quase tudo praticamente tem ficado tipo um tabu ao nível das nossas atividades antigas. Não se tem estado muito a executar hoje em dia, e isso também tem estado a afetar muitas pessoas. E praticamente tantas práticas de massagem como pulgante, já não está muito como se diz na moda, mas eu acredito que se as pessoas começarem a fazer alguns efeitos desse aspecto, quando tem algum problema de tesão,
poderão vir realmente a sentir diferente. Há muitos jovens agora, né, gostam muito de noitadas, gostam muito de festa, tá no sereno, envolve-se à toa, né, com 2, 3 raparigas, 2, 3 mulheres, não é? Eu aconselho a reduzirem esse tipo de atividade, né? Eu gostaria que nós homens, que nós possamos tomar mais cuidado, né, para ouvir um pouco do conselho médico, aproximar mais um médico, fazer uma consulta, para ver se há alguma solução que o médico possa fazer para a gente, nós que somos homens. Tem algum apelo que queira deixar aos homens? Sim, que tenhamos mais cuidado, preocupamos mais com a nossa saúde e fazemos consulta assim que tiver oportunidade. Voltamos assim para a segunda parte do nosso programa Voz da Mulher, onde fomos ouvir um pouco do que os santomenses sabem sobre o cancro da próstata. Também falamos sobre a impotência sexual na reportagem, uma das doenças ou patologia, não sei se é doença ou se é uma condição que também tem afetado precocemente alguns homens em São Tomé e Príncipe. Mas não podia arrancar a segunda parte do programa sem agradecer a uma telespectadora assídua do programa Voz da Mulher. É a esposa do presidente ou representante da Igreja Muçulmana em São Tomé e Príncipe, a Maria Ansar, a sua esposa, por este fato muito bonito que veio diretamente de Paquistão para a Yolanda Graça. Veio do Paquistão para mim, um facto que foi oferecido para a jornalista, apresentadora do programa Voz da Mulher, um fato que só a doutora Elisabetta pode dizer se eu fiquei bonita, se eu estou bem. Está perfeitamente linda e enquadra no nosso Novembro Azul. E precisamente, e por isso que eu usei, e enquadra no nosso Novembro Azul, por isso a esposa do senhor Ansar Abbas, muito obrigada por essa oferta, e irei usar com muito carinho, estou cá a mostrar um gesto de uma mulher que gosta do programa Voz da Mulher. Você que é mulher, você que é homem, que gosta do programa Voz da Mulher, não é só roupa que eu preciso, né? Preciso de muitas coisas para nós, todos os dias, conseguirmos realizar o programa Voz da Mulher. Nos ajude com aquilo que tem. Precisamos de ornamentar, precisamos de nos deslocar, precisamos dar uma nova imagem. Então, nos apoie, estamos aqui de braços abertos. Você que é empresário, que tem amor as causas da mulher, as causas da sociedade. Temos agora o Ministério da Mulher, temos que congratular com isso e felicitar o governo, 18º Governo Constitucional, por ter criado um Ministério do Direito das Mulheres. Eu sei que esse Ministério vai tratar de muitas coisas, não só a questão da mulher, a própria família, porque a mulher é o alicerce da família, enfim, o alicerce da sociedade. Da sociedade, porque se a família está constituída, a sociedade também está constituída. Sem então, a mulher não somos nada. Nós não somos nada. Olha, é o doutor Michel que está a dizer, sem a mulher nós não somos nada. Então, todos quantos queiram nos apoiar, apoiem o programa Voz da Mulher para que consigamos todos os dias levar esse programa à casa dos santomenses. Bem, a impotência sexual também foi um dos assuntos que nós abordamos na reportagem. Estamos aqui com o Dr. Michel Bastian, ele que é doutor urologista. Estamos aqui a falar de urologia, o doutor urologista. Para as pessoas que não sabem o que a especialidade da urologia estuda, será que é uma especialidade só virada para os homens ou abrange os homens e as mulheres? O que trata a urologia? Porque a urologia é uma especialidade cirúrgica que trata as doenças do aparelho urinário e do aparelho genital masculino. É dizer, o aparelho urinário, homem, tem aparelho urinário, mulher tem também aparelho urinário também. E genital masculino. É dizer, o aparelho genital masculino. Porque o aparelho genital feminino lo tratam os ginecologistas. Ah, ok. Já entendi. Sim, claro. Então quer dizer que tanto os homens como as mulheres necessitam de uma vez dirigir-se a um médico urologista. Né? Sim. Porque existen doenças del aparelho urinário que são similares em ambos sexos. Por exemplo, os tumores ou as massas.
o tumores, los cancros, los quistos del ring en ambos sexos, los cancros de la vejiga en ambos sexos, las litiasis o cálculos en ambos sexos. Es decir que son doenças muy frecuentes. Las infecciones urinarias que tienen relación con litiasis o cálculo, es decir, en ambos sexos. São alguns termos um pouco técnicos e eu sei que os meus telespectadores lá em casa não hão de saber certeza de tudo. La litiasis o cálculo son pedras que temos en el aparelho urinário. Pedras, pequenas pedras. Como pequenas e grandes também. Como é que elas são formadas? Elas são formadas por el sedimento urinário. El sedimento urinário tem metales como calcio, fosfatos, magnésios, y a partir de un núcleo, de un core, se va formando ese cálculo o esa piedra. Y tiene muchos factores de riesgo también, países tropicales como este, una dieta rica en calcio, personas que trabajan en un medio donde tienen mucha transpiración y beben poca agua, y también tienen herencia. Quando é que um homem ou uma mulher, nesse caso, deve procurar um médico urologista? Que sintomas nos levam a procurar um urologista? Depende da doença que tives. Não, a gente não vai saber que está doente, né? Mas os sintomas que nós sentimos, que eu sinto, eu tenho que ir ter com o médico urologista. Ok, depende. Por isso eu disse, depende. Os doentes que mais nós tratamos são homens. Geralmente, homens depois de 50 anos. Mas também tratamos crianças que têm malformações congênitas, sobretudo do pênis, de testículos, que têm clitorquídeas. E um sintoma muito frequente de procurar a um urologista é a hematúria. Hematúria é sangue em urina. É um sintoma muito frequente. Tanto homem como mulher. Tanto homem como mulher. Por quê? É um sintoma que pode ser por uma infecção, pode ser por litiasis ou cálculos ou pedra, ou pode ser por um cancro. Muito frequente, um cancro muito frequente do aparelho urinário é o cancro de vejiga. Sobretudo em doentes que têm hábito de fumar, ou também que têm ou que trabalham em lugares que têm contato com o petróleo, com o gasóleo, ou com outras substâncias químicas como tintas ou la anilina, que é la tinta chinesa, que é para fazer livros ou periódicos. São muitos fatores. Sim, então, existem muitas substâncias que podem provocar. O sangue na urina não é bom sinal. Não é bom sinal. Tanto o homem como a mulher, se notar sangue na urina, deve imediatamente dirigir-se a um urologista, ao hospital. Sangue na urina que seja macroscópica. O que quer dizer macroscópica? É que você pode ver. Porque existe sangre na urina que não se pode ver, que é microscópica. Sim. E também é importante, tem que indicar um teste de urina. O exame de urina ajuda? Sim, com um teste de urina você pode saber. Okay. E tem sido muito frequente no Hospital Dr. Aires de Menezes, quando se está doente. O exame da urina é uma das primeiras coisas que os nossos médicos prescrevem. Eu próprio mesmo, quando vou ao hospital, graças a Deus, vejo essa realidade. Doutora Elizabeth Barros, é para ontem, é mesmo necessário, porque os casos de cancro têm estado a aumentar de forma vertiginosa em São Tomé e Príncipe. É para ontem mesmo a criação de uma unidade oncológica, porque o que eu pude notar aqui da nossa conversa, a cura como tal para os casos de cancros em São Tomé, ela não existe. O que existe é um pequeno tratamento ou uma forma de prolongar um pouco a vida do paciente. Mas o próprio tratamento, falando, não se faz em São Tomé. Não, nós não fazemos. É um tratamento dispendioso, o país é pobre e nós ainda não estamos em condições de criar este serviço. Mas é algo que, como tem havido aumento do caso,
vai ter que se pensar na criação deste serviço de oncologia diretamente direcionado a esses casos. Mas não é um serviço que se possa criar de um dia para outro. Requer meios, requer financiamento, profissionais capacitados, porque nós teríamos que formar tantos médicos quanto os outros profissionais, como os enfermeiros, teriam que ser formados para esta área, né? Ou seja, aqui estamos a falar de um serviço grande. Iria incluir serviço de anatomia patológica, iríamos incluir radioterapia, quimioterapia, quer dizer que não se podia profissionais transferir capacitados, equipamentos, consumíveis, que o país ainda não está em condições de poder ter neste momento. A missão médica portuguesa vem periodicamente. É trimestral? Sim, trimestral. Ou seja, 3 a 4 vezes por ano. E nesse período em que a missão não está cá, como é que é feito o acompanhamento desses pacientes? Pelos médicos são tomenses, urologistas, como é o caso do Dr. Michel, do Dr. Fernando, pelos médicos nacionais, que normalmente, se é algo urgente, façam a junta de evacuação. Se é algo que pode retardar, nós temos também o apoio da telemedicina, ou seja, que tem apoiado o país bastante, ou seja, quando eles têm dificuldades, podem pedir apoio para sabermos se a evacuação desse paciente tem que ser imediata, então podem pedir a opinião dos seus colegas portugueses. Assim, disse aqui que a missão médica, quando vem com seus medicamentos, vem com seus equipamentos. Como é que os médicos estão cá, urologistas, tratam os pacientes que nós temos aqui com cancro da próstata? Se os equipamentos só estão cá ou só vêm quando a missão portuguesa está cá? Vamos dizer que o cancro propriamente dito, eles não podem tratar aqui em São Tomé. Mesmo a missão médica da cooperação portuguesa que vem, eles não podem tratar propriamente o cancro. Eles podem fazer um tratamento para melhorar, mas e esses mesmos pacientes que são detectados esse cancro, os médicos da missão portuguesa também apoiam para a sua evacuação, para que a mesma seja imediata. Ou seja, como nós dizemos, é uma equipa médica que vai decidir sobre o destino do paciente. Numa comissão. Numa comissão. Sim. É uma situação bastante delicada. Precisamente. É delicada. A questão do cancro no nosso país é delicado e é necessário que as autoridades de saúde, de facto, estejam engajadas. Mais na saúde. Sabemos que o investimento é muito caro, porque a saúde também é muito cara. Sabemos também que há o lado preventivo, que é muito bom, que deve também se investir na medicina preventiva, de forma a conseguir-se evitar esses tipos de doenças, e não só o cancro da próstata, como outros cancros e outras doenças que existem no nosso país. É necessário se investir na medicina preventiva e também na medicina curativa, porque temos uma população a nível da saúde. Sim, temos uma população doente, né, devido a hábitos alimentares, estilo de vida, sedentarismo. São muitos fatores que têm adoecido a população santomense, que é necessário que haja de facto investimento no setor da saúde, porque é um setor que precisa e carece de investimentos. Na reportagem falamos também da impotência sexual. Eu, como dizia antes do intervalo, eu não sei se é doença, se é uma patologia. Tem aparecido cada vez mais precoce nos nossos homens. Doutora Elizabeth Barros, o que é que estará na origem desse aparecimento dessa impotência sexual e o que é? Mas eu acho que aí o doutor urologista poderá explicar melhor. Mas vamos só. Então, essa impotência sexual que o doutor Michel pode explicar, melhor, é a incapacidade do homem de conseguir ter o seu pênis reto, né? Nós estamos vendo que na nossa sociedade, cada vez mais, a impotência sexual normalmente deveria surgir com o aumento da idade, né? Que quanto mais velho o homem fosse, a sua incapacidade para ter o pênis reto iria diminuir. Mas o que nós temos notado é que cada vez mais jovem tem aparecido com o fenômeno da impotência sexual. A jornalista Yolanda falou bem, hábitos de estilo de vida. O que é que nós estamos notando na população santomense, fazendo com que cada vez mais jovem apareça no hospital com impotência sexual? Consumo excessivo de bebida alcoólica, porque o álcool tem um efeito de excitação e ao mesmo tempo de desinibição. Então, no início, pode parecer que ele ajuda, mas ele vai prejudicar. E nós também estamos a ver
consumo de drogas tem estado a aumentar no nosso país. O consumo de drogas também é um dos outros fatores que podemos dizer que está afetando bastante a população santomense, fazendo a população masculina, né? Fazendo com que cada vez mais vão surgindo casos de impotência sexual que antes não era notado, ou seja, consumo de álcool, uso de diversas drogas, o tabaco e outras drogas experimentais, né? Ou seja, que tomam para experimentar, tudo isso está na base. E associado a outras coisas que nós dizemos, né? O estilo, o sedentarismo e pronto, muitos outros fatores de risco. Talvez o doutor Michel possa explicar isso melhor. Explique-nos melhor o que é isso de impotência sexual, se é uma doença ou se não é doença, se é tratável, se não é tratável, porque tem aparecido precocemente nos homens, quando disse aqui a doutora Elizabeth que devia ser uma doença a partir dos 60. 60. Não, 60 mesmo. 70, agora, 80. 70, né? Sim, 70, 80, 60. A partir dos 70. Sim, digamos a partir dos assim, 70. diminuindo. Sim, né? devia diminuir. Não, hoje em dia tem existido alguns casos. Doutor Michel, fala-nos um pouco sobre isso. A disfunção sexual eréctil como tal, porque existem outros tipos de disfunção sexual. A disfunção sexual eréctil, como estava falando a doutora, é a incapacidade que tem um homem de manter ou atingir uma ereção para ter uma relação sexual satisfatória. Há homens que têm a ereção, mas não conseguem manter. E existem outros homens que não têm ereção. Okay? Então, é muito frequente já a partir dos 50 anos. 50. É muito frequente a partir dos 50 anos. Tem uma variação de homem a homem, depende da saúde, porque tem muita relação com doenças crônicas, ok? E é válido dizer... Como a hipertensão, exato, a diabetes... É válido dizer que existem vários tipos de disfunção. Está a que é orgânica. A orgânica tem que ver com doenças crônicas de tipo neurológica, de tipo vascular, de tipo endocrina e por drogas. E quando eu falo de droga, falo não só de cocaína, de álcool, de marihuana, sino também de drogas que se usam em doenças crônicas. Sim, como por exemplo os medicamentos antihipertensivos, sobre todo los diuréticos, los beta-bloqueadores. Okay? Então, la disfunción sexual eréctil en el hombre ya mayor de 60 años generalmente es por doenças crónicas. ¿Cuáles son las doenças crónicas más frecuentes? Pronto, la aterosclerosis o las doenças que tienen que ver con el aumento del colesterol, de los lípidos o las gorduras en el organismo. Y todo esto tiene que ver con diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica. Es decir, este tipo de doença é muito frequente já em homens já maiores. É uma das causas de aparecer a impotência nessa faixa etária. Exatamente, sim, mas também, existe a impotência psicógena ou psicológica, que é mais frequente em jovens. Quer dizer, ele está a pensar que está com problemas, mas não tem problema. É psicológico. O problema é psicológico. Ele geralmente, os jovens têm algum problema, pode ser familiar, pode ser algum problema com a mulher, pode ser algum problema de identificação de sexo, pode ser que pode ser um homem que seja gay e tem essa dúvida. Mas geralmente tem que ver com o estresse ou com algum problema psicológico que essa pessoa tem. Então quer dizer que a impotência sexual na camada juvenil está ligada ao estresse ou a qualquer problema psicológico? Geralmente, em los jóvenes, a disfunção sexual é psicológica. Alguns casos que tiveram alguma cirurgia de pelvis, alguma cirurgia vascular ou que tem alguma doença neurológica, por exemplo,
algún traumatismo que ficou parapléxico, no puede tener. Una doença como la mielitis transversa. Existen doenças propias del aparelho nervoso que pueden provocar esa disfunção. Sim, em jovens. Mas ainda vamos ainda falando mesmo, atacando nos jovens, não será também que o estilo de vida? O estilo de vida, porque temos alguns jovens, né, alguns homens, quando se diz jovem, é entre os 19 aos 35, né? Sim. Mesmo até os 40. Até os 40, estamos a falar de jovem. Estamos a falar de jovem, né? Que gostam muito de estar ao sereno. Estar ao sereno, não sei se o doutor sabe o que é sereno. Noitadas. Noitadas. Ok. Noitadas, bebidas geladas, bebidas muito geladas. Consumo excessivo de álcool. Sim, consumo excessivo de todas álcool. Essas coisas. Múltiplas parceiras. Sim, isso não desgasta também nada e não cria problema aos homens? Lo que estaba falando la doctora, del consumo de sustancias químicas como el alcohol, es un factor de riesgo. Sí, es verdad. Y también de cocaína o de drogas estupefacientes, es también un factor de riesgo. Mas no es lo más frecuente en jóvenes, a pesar de que aquí, yo no sé la jornalista que falou del tema, mas lo que está acontecendo muito nos jóvenes es que, por ejemplo, una doença, no es una doença como tal, es una, ¿cómo se puede decir? Una condición que tienen muchos los jóvenes, sobre todo al principio de comenzar la relación sexual, es la eyaculación precoce. Sim, esse também é um dos Pronto, problemas. la eyaculación também. precoce es una disfunción sexual. Es una disfunción É um sexual. problema. Es un problema y constituye también una disfunción sexual. Porque esa disfunción sexual puede ir en el tiempo a crecer y puede provocar una disfunción sexual eréctil psicótica. Es decir, Psicológica. Ok. psicológica. Sim, porque é frustrante para um homem estar sempre com a ejaculação precoce. Em minha experiência... E não é só para o homem, é para o casal, né? Temos que dizer. Porque, sim, e tudo isso também vem com... também traz o problema. En mi experiencia, desde que yo llegué aquí, la experiencia que tengo con jóvenes y además en más de 8 años de urología, en Cuba también, es que constituye esa la causa más frecuente. Psicológica. Psicológica, existe orgánica, psicológica y mixta. Es decir, mixta es que se mezclan la orgánica con la psicológica. Y aparece mucho en el hombre ya que tiene 60 años, 50 y tal años. Que tipo de tratamento, já que é psicológico, tem atendido alguns casos desses aqui no país? Muitos. Aqui, esses casos. Sim, eu tenho informação que tem mesmo El aumentado. urologista, en principio, tem que descartar una causa orgánica, que es la que nós tratamos. Porque la causa psicológica tem que tratar un psicologista. Um psicólogo. Un psicologista, no cualquier psicologista, es un psicologista que tem un máster ou nesta um diplomado área, em sexualidade. Em sexualidade. E aqui temos esse especialista? Não. Porque temos que ter. Temos que ter esse especialista aqui. Pronto. Porque a saúde dos nossos homens nos preocupa a sociedade. Preocupa-nos como mulher, claro. E preocupa a sociedade. Né? Então, é Lo que necessário... acontece con Santo Tomé es que es un país que, a mi modo de ver, es un país... es joven ainda independiente, ¿no? Porque fue en el 75 la independencia. Sí, precisamente. Y hay muchas cosas que tienen que ir mudando y colocar, y teniendo en cuenta la economía de este país, tem que ir levando a la par del mundo. Sim, e cada vez que vai surgindo os problemas, porque a impotência sexual, sendo ela química, como está a explicar o Dr. Michel, ou psicológica, é uma realidade no país. Então, cada vez que nós temos que estar sempre a tratar as coisas, quando há um problema identificado, temos que procurar uma solução. Exato. É necessário que, de facto, isso aconteça no país, porque é um país jovem, estamos a crescer, muita coisa precisa ser feita, precisa ser mudada no país, mas é necessário sempre que nós
o sistema for nós falamos detectando... investimento em saúde. Em saúde, é investimento necessário. em saúde que temos que acompanhar o mundo, não é? Então, à medida que forem surgindo problemas, nós temos que procurar a solução. Então, essas são fases que o país tem que ultrapassar, né? Mas que vai sendo aos poucos, né? Também nós não podemos... E nós temos um problema em São Tomé, como a nossa medicina é gratuita, ou seja, em que o doente quase não participa para o tratamento ou cuidado da sua saúde, maior terá que ser o investimento o encargo do Estado. Sim. Porque se tivéssemos uma saúde em que o cidadão, como participasse, iria ajudar o governo encontrar pequenas soluções. Exato. Mas como o país ainda não está nesta fase e quase tudo é gratuito, então o governo em si vai procurar fazer maiores investimentos a nível da saúde para que possamos colmatar. Então é necessário que alguns serviços de saúde sejam... Mas também não pode ser algo que nós possamos ver assim bruscamente, tem que porque ser nós não poucos. estamos em condições por o país ser muito pobre. E mesmo na entrevista, os nossos entrevistados disseram que há alguns hábitos que os homens, que nós santomenses tínhamos, que já não temos, que é a questão do suador. Eu não sei se o doutor sabe o que é suador, mas vamos lá tentar explicar. Suador, banhos de folhas tradicionais, banhos de assento, o Cristel, né? Sim, Cristel. Sim, purgante, né? Acho que é purgante. Purgante. Algo coisa. Como é que é isso? Ok, estamos falando de tratamento. Sim, tradicionais, né? Alguns tratamentos tradicionais que eles defenderam. Que existia na altura e hoje os jovens não querem mais saber disso. Já não passam massagem, o homem já não faz massagem, não fecha o corpo, porque diz que a partir de uma certa idade, o homem, a partir dos 35, tem que fazer uma massagem, porque cai muito, o corpo fica aberto, então o homem tem que passar massagem, fechar o corpo. Ok, estamos falando de tratamento y ya falamos de la disfunción sexual psicológica, que tienen que ser acompañados por un psicologista, y generalmente tienen que participar mujer y hombre. Porque, casal. Sí, porque muchas veces la mujer, en este caso que son casados, muchas veces no comprende qué está a acontecer con el hombre. Y no ayuda. No ayuda y empeora el problema, la situación. Entonces, es importante que ella también acompañe a su hombre com o psicologista, muito importante. Sim, porque se é algo psicológico, essa mulher automaticamente despreza o companheiro, não tem essa paciência. Talvez também por falta de informação. Sim, claro, é por isso, falta de informação. Não tem essa paciência em tentar. Ela não está entendendo se não foi possível nesse momento, ok, vamos tentar daqui a meia hora, sabe? Mulher tem que ter essa paciência. E também entender o porquê. Sim, entender. Conversa entre o casal, conversa entre o casal, diálogo. A palavra. Essa mulher diz, tu não das nada. Psicologicamente, ele já... Psicologicamente, o homem fica mal. Sim, um homem que tem uma ejaculação precoce. Sabemos que uma... Bem, estamos aqui para... Não, mas estamos aqui para falar. Que não traz a satisfação da mulher, sim, né? Estamos aqui para falar e nós não podemos ter receio de falar. Precisamente. Temos que falar. Porque um dos sinais da satisfação da mulher, né, do clímax da mulher, é o seu semblante, né? Uma mulher que não chegou ao orgasmo, nota-se pela cara, fica a cara de sexta-feira. Mas uma mulher que conseguiu atingir o clima fica mais sorridente, fica feliz, fica alegre. Feliz. Se o homem fez só 5 minutos, olha, só a cara que ela põe... E às vezes tem 5 minutos, não? Só a cara... Dois. Ela põe uma cara feia, o homem fica bloqueado. Mas se ela tentar dizer, ok, tá bom. Vamos tentar, vamos conversar, vamos relaxar e tentar. Então, e como disse muito bem o Dr. Michel, a mulher... ela tem um papel muito importante nesses aspectos. Na vida de um homem, o papel de procurar ajuda, a iniciativa, porque o homem tem vergonha.
Sim. O homem tem vergonha. El hombre tem Muitas vergonha. das vezes Muita nós vergonha. mulheres... Muita vergonha. La mulher cuida muito do homem. Uma mulher que seja inteligente. Sim, a mulher cuida tem que muito. ser inteligente, Sim, a mulher sim, tem sim. que cuidar do seu parceiro, ela tem que procurar ajuda médica, não pode discriminar, marginalizar, insultar, usar palavras feias, porque como disse aqui muito bem o Dr. Michel, é psicológico em alguns casos, né? Porque em outros casos não. Então nós mulheres, nós temos um papel muito importante, vamos ajudar os nossos homens para que possamos também ajudar a eliminar a impotência sexual psicológica. Psicológica, muito precocemente. Doutora Elizabeth Barro, essas coisas que eu falei aqui, que os nossos deputados falaram de massagens, acha que isso não influencia muito? Bem, eu não posso falar assim diretamente, mas isso não tem assim muita influência. Nós dividimos, o doutor dividiu e bem em orgânico e psicológico. Ora, se nós estamos a falar, nós estamos a tratar agora do orgânico, mas sim do psicológico. Se o que leva à impotência é o psicológico, o que o banho vai ajudar? Mas uma massagem pode. Uma massagem. Uma coisa que ele precisa estar relaxado. Uma conversa. Uma conversa. Temos que entender de onde surgiu o problema. Exato. Então, aí da massagem, dos banhos, o que tem a ver o banho? Ou o que tem a ver para que o homem tome um laxante para defecar melhor? O que tem a ver com a disfunção sexual? Não tem. E tem havido também na medicina tradicional o uso de algumas cascas medicinais. A doutora Elizabeth acho que pode saber mais disso. Essas cascas que têm a função de Viagra, né? Um afrodisíaco. Afrodisíaco, sim. Para quem conhece as cascas, quem sabe. Mas isso também não vai resolver o problema. Tomou agora e depois. E se não tomar, e depois? Então, temos que saber as causas para sabermos diferenciar, para sabermos que segmento dar, não é? Então, estávamos mesmo aqui a falar do papel importante que a mulher desempenha. Para isso também é preciso que o casal também seja unido e que se entendam, não é? Se há alguma coisa que eles tenham que conversar, para junto procurarem a solução. Ou seja, se forem dois, se calhar a solução pode ser um pouco melhor, nessas causas psicológicas, não é, doutora? Porque se for de causa orgânica, então têm que tratar da doença. Mas uma coisa que eu vejo aqui na nossa sociedade são precisamente que o doutor Michel vai ter coisa para os doentes hipertensos e para os doentes diabéticos. Muitos homens aqui em São Tomé que são hipertensos não tomam medicação porque dizem que se tomarem a medicação então vão ficar impotentes. Então, isso é uma realidade. Precisamente, eu diria precisamente o contrário. Precisamente se tu tens a tua tensão alta, não tomas o medicamento, vais provocar a tua impotência. Mas se tu tiveres a tua tensão controlada, vais ter melhor desempenho sexual. Mesma coisa para os doentes diabéticos. Eu não tomo... Muitos pacientes surgem, doutor, eu não tomo comprimido para diabetes, porque quando eu tomo comprimido para diabetes, eu fico impotente. Não, o que está provocando a sua diabetes precisamente é o açúcar que está aumentado no sangue e não o comprimido que não tomou. Se toma o comprimido, consegue estabilizar o seu açúcar e consegue ter melhor desempenho. Esse é já um apelo que a doutora Elizabeth está a lançar. E o doutor Michel está aqui que me possa contar. Eu não sou urologista, não entendo. Embora haja alguns medicamentos que possam ter seus efeitos. Com respeito à diabetes em si, que é uma causa muito frequente de disfunção, el control de la glicemia es muy importante. El medicamento en sí no produce disfunción. No es el mismo caso de la hipertensión arterial. Que la hipertensión arterial es importante el control, más los comprimidos, los remedios o los medicamentos sí producen algunos, no todos. Yo estuve a hablar de los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, los beta bloqueadores también la producen. Estoy hablando del atenolol, propanolol, estos medicamentos que tienen que ver, más no todos los comprimidos. Es decir, que usted no puede morir por una complicación de la hipertensión para usted no ter disfunção sexual erétil. Olha com isso, porque senão eu não estou a falar disso, não. Mas sim é importante o controle destas doenças crônicas, é importante. E pronto, quando o doente ou o paciente tivesse algum problema de ereção, tem que procurar por el médico. ¿Por quê?
porque existen medios o tratamientos para poder melhorar esta incapacidad. Entonces, generalmente nós usamos la primera línea de tratamiento, es la famosa Viagra, que se llama Sildenafil. Existen varios, el Sildenafil que es el más conocido, más existen otros que la duración en el tiempo es de 36 horas, como el Tadalafil, el Badalafil, que son bocadillos más caros, más se usan porque la duración del químico en el cuerpo dura más, tiene una mayor duración y por tanto el efecto es mucho mejor. Generalmente usamos esos medicamentos, más existen contraindicaciones para usar estos medicamentos, sobre todo cuando tem algum problema de coração. Por isso que aconteceram mortes. Cardiopatía isquémica. A cardiopatía isquémica é uma contraindicação praticamente absoluta. De homens que tomam isso e depois não conseguem suportar e acabam por falecer. Exatamente. E pronto, existem outros tratamentos que são locais, com medicamentos que se inyectan ou se pican diretamente al pene. Y ya por último el tratamiento cirúrgico, que es la colocación de prótesis penianas, que existen diferentes tipos de prótesis hidráulicas y prótesis maleables. Essa prótese ajuda a... Las prótesis penianas producen una erección en el hombre y existen... Sim, estamos quase mesmo na reta final do nosso programa. Só para fechar, Dr. Michel, doente que tenha cancro da próstata consegue ter uma vida sexual ativa ou, a princípio, isso está descartado? El doente que tem cancro de próstata geralmente tem problema de disfunção. Mas quando você alcança ou consigue fazer controle de la doença, pode ter uma relação sexual normal com esto, geralmente com apoio de estos medicamentos que eu estava falando anteriormente. É isso mesmo, estamos mesmo na reta final do nosso programa Voz da Mulher. Eu quero agradecer o Dr. Michel Bastian, por estar cá conosco no programa Voz da Mulher. Muito obrigada por estar cá. Não sei se quer mais acrescentar alguma coisa para fecharmos mesmo. Ou se quer pedir que os homens não tenham receio de procurá-lo no hospital central. O que eu queria falar é que geralmente urología es una especialidad que fica en el ámbito hospitalar. Es decir, que aunque existe algún urologista que pueda ir a la periferia, generalmente nuestros tratamientos es en el área hospitalar y que los hombres no pueden tener complexo de procurar por un urologista. Es importante que a partir de los 50 años, incluso antes, comience a hacer un control del PSA y a procurar por un urologista. Y cualquier síntoma de lo que yo falei aquí en el programa, si tivesse, entonces, nós estamos aí para ajudar a todos. A todos. Elizabeth Barros, estamos já na reta final do nosso programa. Quais são as últimas para os nossos caros telespectadores? Eu iria dizer à nossa população masculina que não se envergonhem. Qualquer sintoma, o que tenha, devem procurar o urologista e quanto mais cedo, melhor. O doutor disse a partir dos 50, eu diria até a partir dos 40 anos, com sintoma ou sem sintoma, que procurem um urologista para saberem como é que está o seu... A sua saúde. Como já tinha dito no nosso programa, a saúde dos homens é importante para nós, as mulheres, é importante para a sociedade. Então, o homem, faço as palavras dos meus convidados, as minhas palavras. Homens, não sintam vergonha de procurar a um médico urologista, faça uma consulta, saiba que a melhor forma de tratamento do cancro da próstata é a prevenção, né? Temos que prevenir. A partir dos 35, 40, faça o rastreio, saiba qual é o seu estado de saúde, porque só assim conseguiremos ter uma boa saúde. E para todos quantos nos acompanharam, estiveram conosco
conosco nesta hora do programa. Quero agradecer e pedir que continuem, como sempre, na sintonia do programa Voz da Mulher e da televisão São Tomense. Para hoje é tudo, um tchau-tchau e voltamos para a próxima edição.